Existe uma forma silenciosa de perder valor na vida de alguém. Ela começa quando você está sempre disponível, sempre pronto, sempre acessível. E chega um momento em que sua presença deixa de ser percebida. No início, isso parece generosidade, lealdade e cuidado verdadeiro. Você acredita que estar sempre presente demonstra o quanto alguém importa. Mas presença sem limite pode lentamente se transformar em obrigação. Quando você responde sempre, ajuda sempre e aparece imediatamente, algo muda. O esforço deixa de parecer esforço e começa a parecer normal. Aquilo que era especial passa a ser tratado como garantido. Existe uma regra desconfortável nas relações humanas que poucos percebem. Aquilo que está sempre disponível parece, aos poucos, ter menos valor. Não porque perdeu importância, mas porque deixou de existir contraste. Você talvez já tenha sentido isso sem conseguir explicar. Você entrega muito, mas parece receber cada vez menos reconhecimento. E começa a se perguntar por que ninguém percebe seu esforço. Antes de continuar, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Aqui você aprende a proteger sua mente, seus limites e sua dignidade. E escreva nos comentários: "E meu tempo tem valor". Pense em quantas vezes você interrompeu algo importante por alguém. Seu telefone vibrou, e imediatamente sua atenção abandonou o que fazia. Como se qualquer pedido externo fosse mais importante que sua prioridade. Talvez você estivesse trabalhando, descansando ou simplesmente querendo silêncio. Mesmo assim, respondeu rapidamente para não parecer distante ou indiferente. E repetiu isso tantas vezes que se tornou automático. O problema não está em responder ou ajudar alguém. O problema começa quando você sente que não pode escolher. Quando disponibilidade deixa de ser decisão e se transforma em obrigação emocional. Toda repetição ensina as pessoas como elas podem tratar você. Se você interrompe tudo sempre que chamam, elas aprendem isso. Seu comportamento cria expectativas mesmo quando você nunca as declarou. O primeiro princípio é simples: indisponibilidade constante transforma gratidão em expectativa. No começo, alguém agradece profundamente quando você resolve determinado problema. Depois, começa a presumir que você estará disponível novamente. Na terceira vez, talvez o agradecimento seja menor. Na 10ª, sua ajuda pode parecer simplesmente parte da rotina. Até que sua ausência comece a ser tratada como uma falha. Perceba como essa transformação acontece de forma quase invisível. Um favor que você oferecia livremente começa a parecer uma responsabilidade. E você passa a se justificar quando não consegue cumprir. É nesse momento que algo importante foi perdido. Você deixou de oferecer sua presença e começou a dever sua presença. Mesmo que ninguém tenha tido o direito de exigir isso. O estoicismo nunca ensinou você a abandonar pessoas importantes. Mas também nunca ensinou você a abandonar a si mesmo. Generosidade sem consciência pode se transformar lentamente em autonegligência. Existe uma diferença enorme entre ajudar por escolha e por medo. Você pode ajudar porque deseja, porque pode e porque considera correto. Ou pode ajudar porque teme o que acontecerá se disser não. Talvez você tenha medo de decepcionar alguém que ama. Talvez tema parecer egoísta, frio, ingrato ou diferente. Talvez tenha medo de perder pessoas quando começar a estabelecer limites. É justamente esse medo que mantém muita gente disponível demais. Você não está dizendo sim porque realmente deseja dizer sim. Está dizendo sim para evitar a culpa produzida pelo não. O segundo princípio envolve a forma como você administra seu tempo. Quando você responde imediatamente a tudo, comunica algo sem perceber. Comunica que qualquer interrupção pode competir com suas prioridades.
Uma mensagem aparece e você interrompe seu trabalho. Uma ligação chega e você abandona aquilo que estava construindo. Alguém pede ajuda e todo o seu planejamento é reorganizado. Depois de algum tempo, você começa a se sentir invisível. Reclama que ninguém respeita sua rotina ou seus compromissos pessoais. Mas talvez você mesmo tenha mostrado que eles podem ser interrompidos. Pessoas observam como você trata aquilo que é seu. Se você trata seu tempo como descartável, algumas farão o mesmo. Se protege suas prioridades, começa a ensinar outro tipo de relação. Isso não significa ignorar mensagens para criar desejo artificial. Não significa contar minutos antes de responder ou fazer jogos emocionais. Esse tipo de comportamento ainda depende completamente da reação alheia. Você simplesmente precisa compreender que não deve estar sempre acessível. Você pode estar ocupado, cansado, concentrado ou querendo ficar sozinho. E nenhuma dessas coisas exige um pedido de desculpas. Pessoas emocionalmente maduras conseguem aceitar sua indisponibilidade ocasional. Elas entendem que você possui objetivos, responsabilidades e uma vida própria. Quem não aceita talvez estivesse confortável demais com seu acesso. E esse é um teste extremamente revelador nas relações. Diminua um pouco sua disponibilidade e observe cuidadosamente as reações. Não para manipular, mas para finalmente enxergar os padrões existentes. Algumas pessoas respeitarão seu espaço sem nenhuma dificuldade. Continuarão próximas mesmo quando você não estiver resolvendo algo para elas. Essas pessoas provavelmente enxergavam você além daquilo que oferecia. Outras poderão reagir com irritação, cobrança ou pressão. Talvez perguntem por que você mudou ou por que está distante. E essa reação poderá revelar algo que você precisava compreender. Algumas pessoas não sentem falta exatamente de você. Sentem falta da disponibilidade que você oferecia gratuitamente todos os dias. Sentem falta da função que você desempenhava na vida delas. Elas sentem falta da pessoa que respondia imediatamente. Daquela que escutava problemas durante horas sem estabelecer qualquer limite. Daquela que sempre aparecia quando todos os outros desapareciam. Essa percepção pode machucar mais do que você imagina. Porque talvez você tenha confundido necessidade com amor durante muito tempo. E ser necessário não significa necessariamente ser verdadeiramente valorizado. Algumas pessoas valorizam muito aquilo que recebem de você. Mas não demonstram o mesmo interesse quando você precisa simplesmente existir. Essa diferença só aparece quando você deixa de entregar automaticamente. O terceiro princípio é fundamental, e a ausência não deve ser manipulação. Você não precisa desaparecer para provocar medo ou criar ansiedade. Não precisa punir ninguém usando o silêncio calculado como uma arma. Se você desaparece apenas para provocar uma reação específica, continua dependente. Sua ausência ainda está sendo construída ao redor da outra pessoa. Você continua pensando mais na reação dela do que na própria vida. O objetivo estoico é completamente diferente desse jogo. Você reduz sua disponibilidade porque sua vida possui outras prioridades reais. Não porque deseja ensinar alguém artificialmente a sentir sua falta. Você constrói trabalho, objetivos, disciplina, silêncio e descanso. Cria interesses que continuam existindo mesmo quando ninguém está observando. E naturalmente deixa de possuir acesso ilimitado para qualquer pessoa. Quando sua vida ganha estrutura, você não precisa fingir distância. Você simplesmente tem coisas importantes que merecem sua atenção também. Sua indisponibilidade deixa de ser estratégia e passa a ser consequência. O quarto princípio é aprender a dizer não antecipadamente.
Muitas pessoas dizem sim durante meses enquanto acumulam ressentimento silencioso. Até que um dia explodem por algo aparentemente pequeno. Mas o problema nunca foi apenas aquele último pedido. Foram todos os sims que deveriam ter sido alguns nãos. Foi todo o cansaço escondido atrás de uma falsa disponibilidade. Limites saudáveis não precisam nascer de grandes confrontos. Eles podem aparecer através de frases simples, firmes e educadas. Hoje não posso. Dessa vez não. Preciso terminar outra coisa. Você não precisa construir uma defesa jurídica para recusar algo. Quanto maior sua justificativa, mais espaço algumas pessoas encontram para negociar. Uma decisão simples pode continuar sendo uma decisão simples. Um não tranquilo pode proteger muito mais uma relação. Porque 10 sims ressentidos eventualmente se transformam em raiva acumulada. E ninguém mantém paz verdadeira vivendo contra os próprios limites. Se você está reconhecendo sua própria história nesse vídeo, permaneça aqui. Porque ser generoso é completamente diferente de ser acessível sem limite. E essa diferença determina como sua presença será percebida. O quinto princípio é parar de assumir urgências que não pertencem a você. Existem pessoas que transformam cada problema em uma emergência imediata. E, misteriosamente, você sempre acaba envolvido na solução. Tudo precisa acontecer agora e tudo parece depender de você. Você entra naquele caos tentando salvar, organizar, aconselhar e corrigir. Enquanto suas próprias prioridades continuam esperando silenciosamente no canto. O estoico não reage automaticamente à urgência de outra pessoa. Ele observa antes de entregar tempo, energia ou atenção emocional. E pergunta se aquilo realmente pertence à sua responsabilidade. Pergunte: e isso realmente precisa da minha atenção neste momento? Sou realmente responsável por resolver essa situação para essa pessoa? Estou ajudando por escolha ou estou respondendo à pressão? Essas perguntas parecem pequenas, mas devolvem sua autonomia. Elas colocam alguns segundos entre o estímulo e sua resposta automática. E nesses segundos você começa novamente a escolher sua própria vida. O sexto princípio parece contraditório: presença constante pode tornar você invisível. Imagine uma luz permanecendo acesa durante todos os dias do ano. Depois de algum tempo, ninguém percebe conscientemente aquela iluminação. Mas quando a luz desaparece, o ambiente muda imediatamente. O contraste faz todos perceberem aquilo que estava presente antes. Nas relações humanas, algo semelhante pode acontecer com sua presença. Quando você está em todos os lugares, participa de tudo e resolve tudo. Sua presença pode começar lentamente a fazer parte do cenário cotidiano. Ela deixa de ser percebida porque nunca existe espaço sem você. Isso não significa desaparecer para aumentar artificialmente seu valor. Significa permitir que sua presença continue sendo uma escolha consciente. Aquilo que você oferece precisa ter limites para continuar tendo significado. O sétimo princípio é proteger sua energia sem fazer anúncios. Você não precisa informar que começou uma nova fase de priorização. Não precisa escrever discursos explicando que agora vai mudar. Apenas mude silenciosamente a forma como administra sua vida. Termine o que está fazendo antes de correr para responder alguém. Descanse quando precisar descansar e trabalhe quando precisar trabalhar. Pare também de se oferecer antes que alguém peça. Muitas vezes você cria responsabilidades tentando antecipar necessidades alheias. E depois fica cansado com obrigações que você mesmo assumiu. Observe quem permanece quando você deixa de resolver tudo. Observe quem continua interessado quando você não oferece vantagem imediata. Essa observação ensina mais sobre relações do que qualquer discurso.
Algumas relações ficarão mais equilibradas e saudáveis com seus limites. Outras talvez esfriem porque dependiam da sua disponibilidade excessiva. E você precisa aprender a aceitar as duas possibilidades. Quando você muda um limite, também muda uma dinâmica. Pessoas beneficiadas pela ausência de limites podem resistir à transformação. Isso não significa automaticamente que seu novo limite esteja errado. Talvez alguém olhe para você e diga, você mudou. E talvez essa pessoa esteja absolutamente correta sobre isso. Talvez finalmente sua vida tenha deixado de girar ao redor dela. Talvez você tenha descoberto que seu tempo possui valor real. Que sua energia não precisa estar permanentemente à venda por aprovação. E que dizer não transforma você automaticamente numa pessoa ruim. O oitavo princípio começa dentro e não fora. Você precisa valorizar sua própria presença antes de exigir reconhecimento alheio. Porque ninguém consegue proteger consistentemente aquilo que considera sem importância. Quando abandona seus planos toda vez que alguém chama, observe a mensagem. Você está ensinando a si mesmo que seus objetivos podem sempre esperar. Enquanto as necessidades externas parecem receber prioridade absoluta. Quando sacrifica constantemente descanso para resolver problemas de todos, acontece igual. Sua mente começa a acreditar que seu próprio cansaço é secundário. E pouco a pouco você desaparece dentro da própria generosidade. Respeito próprio não começa quando alguém muda a forma de tratar você. Começa quando você muda a forma de administrar seus próprios recursos. Seu tempo, sua atenção, sua energia e sua presença. Antes de exigir que alguém respeite seu tempo, proteja-o. Antes de reclamar que ultrapassaram seus limites, mantenha esses limites firmes. Antes de querer valorização, pare de oferecer tudo sem qualquer critério. Existe uma força silenciosa em quem não precisa ser indispensável. Você não precisa resolver todos os problemas para provar seu valor. Nem precisa carregar pessoas para acreditar que merece ser amado. Uma pessoa interiormente forte consegue ajudar sem se abandonar. Consegue amar sem colocar a própria vida inteira em segundo plano. E consegue recuar quando percebe que sua paz está sendo negociada. Ela não transforma a ausência em punição ou estratégia emocional. Transforma disponibilidade em escolha e presença em algo consciente. E exatamente por isso sua presença começa a ter outro peso. Quando o acesso deixa de ser automático, as relações revelam sua verdade. Algumas pessoas passam a respeitar ainda mais aquilo que você oferece. Outras simplesmente se afastam quando deixam de receber tudo. As duas respostas fornecem informações importantes sobre aquelas relações. Você não precisa implorar para quem decidiu ir embora. Nem precisa aumentar sua disponibilidade para impedir qualquer afastamento. O estoico não controla quem permanece ao seu lado. Ele controla apenas a qualidade daquilo que decide oferecer. E aceita que algumas pessoas talvez não gostem dessa mudança. A partir de hoje, observe seu impulso antes de responder automaticamente. Quando alguém pedir algo, não permita que seu sim aconteça sozinho. Pare por alguns segundos e considere sua própria realidade. Pergunte se realmente deseja assumir aquilo naquele momento. Pergunte se possui energia e se aquilo respeita suas prioridades. Depois responda a partir da escolha, não do medo. Se a resposta verdadeira for não, permita que seja não. Não cubra sua decisão com culpa, ansiedade ou longas justificativas. Um limite não precisa ser aprovado para continuar sendo legítimo. Você não precisa estar sempre disponível para ser uma boa pessoa. Não precisa ser o salvador de todos para continuar sendo importante. E não precisa ser indispensável para merecer afeto verdadeiro.
Também não precisa desaparecer completamente para recuperar seu valor. O problema nunca foi simplesmente estar presente para quem você ama. O problema é viver como se seu tempo fosse infinito. Seu tempo não volta quando alguém decide finalmente reconhecer seu esforço. Sua energia não retorna automaticamente depois de anos dizendo sim. É por isso que consciência precisa chegar antes do ressentimento. Seja generoso, mas observe para onde sua generosidade está indo. Seja leal, mas não transforme lealdade em abandono de si mesmo. Ajude pessoas, mas não construa sua identidade apenas em ser necessário. Existem pessoas que merecem sua presença em momentos difíceis. Existem relações nas quais disponibilidade é reciprocidade, cuidado e confiança. O objetivo nunca será transformar você em alguém frio. A diferença está em saber para quem você entrega acesso. Quem respeita seu não merece muito mais seus verdadeiros sims. Quem respeita seu espaço consegue receber sua presença sem possuir você. Quando você compreende isso, algo muda dentro da sua postura. Você deixa de correr toda vez que alguém chama seu nome. Não por arrogância, mas porque finalmente possui uma direção própria. Seu telefone pode tocar sem controlar imediatamente sua atenção. Uma mensagem pode esperar enquanto você termina algo importante. Um problema alheio pode existir sem automaticamente se tornar seu. Essa liberdade parece pequena até você experimentar seu peso. De repente, sua agenda começa novamente a pertencer a você. E sua mente deixa de viver preparada para demandas externas. É nesse momento que você começa a recuperar presença. Porque agora, quando aparece, está realmente escolhendo estar ali. E aquilo que nasce de escolha possui um peso diferente. Sua presença não precisa ser rara para ser valiosa. Precisa apenas deixar de ser automática, obrigatória e constantemente disponível. Você precisa continuar existindo mesmo quando ninguém precisa de você. Construa uma vida que tenha significado na sua própria companhia. Tenha objetivos que permaneçam quando mensagens e convites desaparecem. Tenha silêncio suficiente para escutar aquilo que você realmente quer. Quanto mais completa a sua vida se torna por dentro, menos necessidade você sente de provar valor através de disponibilidade constante. E menos medo sente quando alguém se incomoda com seus limites. Talvez algumas pessoas interpretem essa mudança como frieza. Outras poderão dizer que você não é mais como antes. Você não precisa correr para corrigir cada uma dessas interpretações. Porque a versão antiga de você talvez estivesse sempre cansada. Talvez sorrisse enquanto acumulava ressentimento por dentro em silêncio. Talvez estivesse disponível para todos e ausente para si mesmo. Essa versão não precisa continuar existindo para agradar ninguém. Você pode permanecer generoso e ainda possuir limites firmes. Pode continuar amando sem transformar amor em disponibilidade permanente. Se alguém só valoriza você quando recebe alguma coisa, observe. Não precisa confrontar imediatamente nem fazer grandes acusações. Apenas deixe o comportamento repetido revelar aquilo que palavras escondem. Observe quem pergunta como você está sem precisar de favor. Observe quem permanece quando você não pode resolver determinada situação. Observe quem respeita seu descanso como respeitaria o próprio. Essas pessoas mostram que valorizam mais do que sua utilidade. Elas reconhecem a pessoa por trás da ajuda oferecida. E esse tipo de relação merece uma presença muito mais verdadeira. Mas quando alguém só aparece quando precisa receber algo, aprenda. Você não precisa odiar essa pessoa ou iniciar uma guerra. Precisa apenas parar de confundir demanda constante com vínculo profundo. Distância consciente não precisa carregar raiva ou vingança.
Às vezes ela simplesmente reorganiza aquilo que estava desequilibrado. E permite que você veja a relação com muito mais clareza. No estoicismo, liberdade começa quando você recupera o próprio comando. Não sobre as pessoas, mas sobre suas escolhas e reações. Sobre onde coloca atenção e para onde decide caminhar. Você não controla se alguém perceberá finalmente seu valor. Não controla se sentirão sua falta quando estiver menos acessível. E nem deveria construir sua vida tentando produzir essas reações. Controle aquilo que realmente pertence ao seu campo de ação. Seu sim, seu não, suas prioridades e seus próprios limites. O restante precisa deixar de governar sua tranquilidade. Se este vídeo está falando diretamente com você, comente agora. Meu tempo tem valor. E transforme essa frase em comportamento. Porque palavras sem mudança continuam sendo apenas boas intenções. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar conosco. Aqui você encontra estoicismo, psicologia, comportamento humano e força mental. Sempre aplicados às situações que você enfrenta na vida real. E clique no próximo vídeo que está aparecendo na tela. Nele você vai entender por que se explicar demais reduz sua autoridade. E por que algumas pessoas não querem entender, apenas manter você se defendendo. Lembre-se desta ideia quando sentir vontade de abandonar tudo por alguém. Sua presença não perde valor simplesmente porque você é generoso. Ela perde força quando você deixa de escolher como oferecê-la. Seja presente para quem merece sua presença de verdade. Seja leal sem entregar todas as chaves da sua vida. E seja generoso sem transformar generosidade em obrigação permanente. Você não precisa ficar frio, distante ou inacessível. Precisa apenas parar de estar disponível para tudo e para todos. Porque seu tempo também pertence à pessoa que você está construindo. Quando você protege tempo, atenção e energia com consciência, deixa de ser apenas alguém que todos sabem que estará disponível. E começa a ser alguém cuja presença realmente significa alguma coisa.